Prosseguindo, vamos abordar agora a característica ou especificidade da historicidade. Historicidade. De novo, como o próprio nome diz, os direitos humanos decorrem do desenvolvimento das sociedades. Então, eles não surgiram prontos e acabados em um determinado momento histórico, não foram obra de uma pessoa iluminada. Olha, vou inventar um negócio que chama direitos humanos, vai funcionar assim. Não, não foi isso. Os direitos humanos são uma evolução desde lá de trás, tá? Desde épocas muito antigas, os primeiros documentos que de alguma forma reconheciam prerrogativas a normalmente classes de seres humanos, né, a certos indivíduos, normalmente relacionados ali ao faraó, ao governante, ao rei, etc. e tal. Então, desde lá nós temos uma construção dos direitos humanos, é, do reconhecimento dos direitos, né, de maneira geral, que levaram ao estágio em que nós nos encontramos hoje, que é o estágio dos direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos não surgiram prontos e acabados, você tem que considerar que eles são um desenvolvimento. Outra característica da historicidade é que os direitos humanos continuam em desenvolvimento. E essa história de continuar em desenvolvimento tem um nome que às vezes aparece em questão. Os direitos humanos são não estacionários. O que quer dizer? Os direitos humanos são não estacionários. Os direitos humanos continuam em desenvolvimento. Se for necessário criar um novo direito, inserindo ele dentro dos direitos humanos, para que eu possa proteger uma determinada característica da dignidade humana que passou a ser ameaçada por, sei lá, uma inovação tecnológica, eu posso. Os direitos humanos continuam se desenvolvendo. Os direitos humanos acompanham o desenvolvimento das sociedades, tá? Evidência disso é que quando surgiram os direitos de primeira geração ou dimensão, lá no final do século XVII, a gente não tinha uma preocupação com o meio ambiente. Não tinha havido ainda a Revolução Industrial, tinha água para todo mundo, os rios não estavam poluídos e etc. Então, é, foi necessário que os direitos humanos continuassem se desenvolvendo para irem tutelando a dignidade humana em face de novas ameaças à dignidade humana. Tá bom? Então a historicidade abrange estas duas dimensões aqui. Algumas observações importantes para vocês. Olha só, a primeira delas é a seguinte: tudo bem que os direitos humanos, eles são fruto de um desenvolvimento paulatino, histórico, do reconhecimento de direitos, de prerrogativas para os indivíduos. Mas a utilização do termo direitos humanos, tem uma certidão de nascimento, que é lá em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas. A chamada Carta de São Francisco, ou Carta da ONU, também chamada de Carta da ONU, foi a carta que criou a ONU. É o documento que cria a ONU. Isso daqui a gente vai estudar direitinho quando a gente estiver estudando a ONU, o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, mas eu gosto de já ir trazendo esses termos para vocês já irem se familiarizando. Então, a ONU foi criada em 1945. A criação da ONU tem relação direta com o fim da Segunda Guerra Mundial e é, o documento que cria a ONU se chama Carta de São Francisco ou Carta da ONU. E nessa Carta de São Francisco ou Carta da ONU, está lá previsto que, dentre as finalidades, dentre os propósitos, dentre os objetivos da ONU, está a proteção de direitos humanos. E aí surge o seguinte questionamento: pera lá, direitos humanos, mas que raio é isso de direitos humanos? Surge aí pela primeira vez essa expressão. E então, para dar sentido a essa expressão, em 1948, 3 anos depois, portanto, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
trazendo nela um conjunto mínimo, e portanto é um rol não taxativo, é um rol exemplificativo. Esse rol pode ser aumentado a todo tempo, e ele é aumentado a todo tempo. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe pela primeira vez um rol mínimo daquilo que se deva entender por direitos humanos. Tá bom? Então, tecnicamente, nós só podemos falar em direitos humanos com essas características todas que nós temos aqui. Nós só podemos falar no surgimento de fato da disciplina de Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é essa disciplina aqui que nós estamos estudando, a partir de 1945, de 1948, com o desenvolvimento desse conceito de direitos humanos. Ah, isso quer dizer que os direitos humanos surgiram todos em 1945? Não. Em 1948, quando a Declaração Universal de Direitos Humanos disse para a gente o que é direitos humanos? Não. Quer dizer que aqueles direitos passaram a ser dotados dessas características todas. Então, a gente vai tratar esses direitos como, de fato, normas, a gente vai considerar que são direitos universais, a gente vai considerar que são direitos atrelados à dignidade humana, todas essas características aqui. Mas nem todos os direitos surgiram naquele momento. Novamente, falo dos direitos de primeira geração ou dimensão, que estão lá atrás, na época da Revolução Francesa, 1789. Alguns direitos surgem nesse contexto, são os direitos de primeira geração ou dimensão. Vida, liberdade, igualdade perante a lei, propriedade, são direitos muito básicos. Naquela época não se falava em direitos humanos. Como a gente comentou, falava-se em direitos do homem, de fundamentação justnaturalista. Ah, e hoje esses direitos são considerados direitos humanos? Claro que são, porque eles constam de vários tratados internacionais. Constam de vários. Pega o direito à vida, o direito à liberdade. Consta de vários tratados internacionais. Tá bom? Então, hoje em dia, a gente fala em direitos humanos tranquilamente, abrangendo tudo. Tá bom? Mas é interessante que você saiba, para fins de prova e para fins de organizar a informação aí na sua cabeça, que a utilização da expressão direitos humanos e a adoção dessa sistemática, com essas características todas, a inauguração de uma disciplina dentro do direito para a gente estudar os direitos humanos especificamente, isso tem data de nascimento. Tá? É 1945, com a menção da expressão direitos humanos lá na Carta da ONU, e mais especificamente, quando essa expressão é detalhada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Tá bom? É isso que eu deixo explicado para vocês em amarelinho aqui. Outra questão importante é a seguinte: os direitos humanos eles se desenvolvem, só que eles se desenvolvem sempre para frente. Os direitos humanos, não vai colocar isso na sua prova, tá? Mas os direitos humanos eles só andam para frente, eles não podem andar para trás. E o que nos diz isso é o chamado princípio da vedação do retrocesso, também chamado de efeito cliquet. Esse princípio nos diz que a consagração de direitos humanos não admite retrocesso, de modo que os direitos humanos que já se encontram consagrados e protegidos não podem ser abolidos e nem enfraquecidos, tá? Algumas considerações aqui. Princípio da vedação do retrocesso. Se você seguir aquela orientação que eu falei para você, de prestar bastante atenção nos nomes das coisas aqui relacionados a esse estudo das características, você vai perceber que o princípio tem um nome autoexplicativo. Princípio da vedação, e aqui eu acabei de perceber, tem um errinho, né? Princípio da vedação do retrocesso, também chamado de efeito cliquet. Que história é essa de efeito cliquet? Para você nunca mais esquecer. Esse efeito cliquet, eles explicam da seguinte forma: por que essa denominação? Isso aqui tem a ver com o alpinismo. O alpinismo, pessoal, eu não sou alpinista, tá bom? Mas o alpinismo funciona da seguinte forma: você não sai escalando a montanha sem proteção. Você tem cordas, né? Então, você tem uma corda que está ligada lá em cima da montanha. E aí, esse cara que colocou essa corda lá em cima na primeira vez, ele provavelmente subiu sem proteção. Esse é o doidão, mas a gente não está falando dele. Então, quando você pega para subir a montanha, já tem uma corda lá em cima. E aí você vai ligar o seu aparelho de proteção nessa corda e você vai subindo.
Conforme você vai subindo, você vai recolhendo essa corda. Então você está ali escalando a montanha, você vai recolhendo a corda. Você vai escalando a montanha, vai recolhendo a corda. E conforme você vai recolhendo a corda, esse aparelho de proteção vai dando uns cliques. Então, vai recolhendo a corda, clique, 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 de modo que se você escorregar e cair, o fato de ter recolhido a corda, enquanto você recolhe a corda, vai dando esses cliques, vai fazer com que você caia e não desça. Você não vai sair do lugar, você vai cair e você vai permanecer ali. Ou seja, aquilo que você já subiu da montanha, você não vai cair. Aquilo que você já subiu da montanha, em razão desses cliques, em razão dessa história de recolher a corda, você não vai cair. Se você já subiu até a metade da montanha, você não vai cair de volta no chão. Se você já subiu até a metade da montanha, você não vai cair 10 metros, você não vai cair. Você vai permanecer onde você está. Isso quer dizer que, na subida da montanha, só se sobe, aqui com todas as vênias, tá? Dá licença para eu falar desse jeito. Você só sobe para cima, beleza? Então, com os direitos humanos, é mais ou menos a mesma coisa, princípio da vedação do retrocesso ou efeito cliquet, e agora você já sabe por que tem esse nome estranho aqui, que é o efeito cliquet, tá bom? Vale lembrar aqui, pessoal, que o efeito cliquet que é sinônimo de princípio da vedação do retrocesso, ele de vez em quando é lembrado, até aqui dentro do nosso âmbito doméstico, né, no âmbito dos direitos fundamentais. Então, quando a gente fala, por exemplo, em diminuição da menoridade penal, aliás, da maioridade penal, diminuição da maioridade penal. De 18 anos, eu quero que os caras comecem a responder criminalmente com 16, com 14, sei lá. Quem é contra essa ideia sustenta a vedação do retrocesso. Outra coisa, vamos criar a prisão perpétua, vamos criar a pena de morte. Quem é contra essas ideias sustenta justamente a vedação do retrocesso. No Brasil, nós só aceitamos, só admitimos a pena de morte em uma hipótese, que é no caso de guerra declarada, tá? Nos crimes que estão lá previstos no Código Penal Militar. Não precisa ir lá ver, tá? É só caso você tenha curiosidade. Os crimes que são apenados com pena de morte são todos crimes que só podem ser cometidos em tempo de guerra, formalmente declarada, e se eu amplio essas hipóteses, eu estou retroagindo, retrocedendo em termos de proteção de direitos humanos, direitos fundamentais. Atualmente, nós vedamos, nós proibimos, o nosso ordenamento jurídico proíbe penas de caráter perpétuo. Se eu volto atrás e eu passo a admitir penas de caráter perpétuo, eu retrocedo na proteção de direitos humanos, tá bom? Fora que, aqui vocês não precisam saber, se vocês prestam investigador escrivão, vocês não precisam saber porque está fora do edital de vocês. Fora que o artigo 5º da nossa Constituição Federal é cláusula pétrea, e sendo cláusula pétrea, não se sujeita à reforma o Congresso não pode tirar um dispositivo ali do artigo 5º. Eu não gosto mais desse direito, eu vou tirar. Não pode, a Constituição proíbe, tá bom? Para tirar aquilo ali só com base em uma nova Constituição. Então com uma nova Constituição eu poderia reduzir a maioridade penal, eu poderia prever outras hipóteses de pena de morte, poderia prever prisão perpétua, etc. Não haverá mais o óbice constitucional, porque é a própria Constituição que fala, olha, você não vai poder me emendar, você não vai poder excluir dispositivos que são relacionados aos direitos fundamentais. Então, o óbice constitucional não haverá mais. Só que haverá ainda o óbice lá dos direitos humanos, o óbice de âmbito internacional. Com certeza isso vai pegar muito mal para o Brasil em âmbito internacional, em termos de proteção de direitos humanos. Porque, independentemente do que acontece aqui, nós estamos vinculados aos direitos humanos no plano internacional e lá fora ninguém quer saber se aqui o Brasil vai ter uma Constituição a cada ano, se a mesma Constituição faz 200 anos, ninguém quer saber. Só quer saber de o Brasil proteger os direitos humanos que estão aqui vigentes, tá bom? Então, princípio da vedação do retrocesso funciona dessa forma e tem toda essa força, tá? Existe, pessoal, uma característica atrelada aos direitos humanos e que diz respeito justamente à vedação do retrocesso. E essa característica se chama irreversibilidade.
A proteção da dignidade humana por meio dos direitos não pode retroceder. Irreversibilidade. É irreversível. Eu estou caminhando para frente e eu não posso fazer uma reversão para começar a caminhar para trás. Tá? É irreversível. A proteção dos direitos humanos é irreversível. Por isso, os direitos humanos não podem ser revogados, não podem ser anulados, não podem ser de qualquer forma enfraquecidos. É lógico que nós estamos falando aqui de uma decorrência do princípio da vedação do retrocesso ou do efeito clique. Tá bom? Indisponibilidade. Indisponibilidade. A indisponibilidade significa que ninguém pode dispor dos direitos humanos de que é titular. Ninguém pode abrir mão dos direitos humanos de que é titular. Os direitos humanos, eu sou titular dos direitos humanos, mas eles estão atrelados à minha dignidade humana. Então, como é que eu abro mão dos direitos humanos se eles estão atrelados à dignidade humana? Eu teria que abrir mão da dignidade humana. E eu não consigo porque simplesmente eu sou um ser humano. Tá bom? É impossível abrir mão da dignidade humana, é impossível abrir mão dos direitos humanos. E essa é a característica da indisponibilidade. A indisponibilidade decorre, portanto, da inerência ou congenialidade. Lembra o que é isso? É a história de já nascer com dignidade humana, de já nascer com direitos humanos. A indisponibilidade compreende inalienabilidade. Os direitos humanos não possuem valor econômico patrimonial e, portanto, não podem ser alienados por seu titular, seja gratuita, seja onerosamente. O que é alienar? O que é alien? Alien vem lá do latim, significa outro. Então, alienar significa passar os seus direitos para outra pessoa. Eu não posso passar os meus direitos para outra pessoa, nem gratuitamente, ou seja, eu não posso doar os meus direitos, e nem onerosamente, cobrando alguma coisa por isso, tá bom? Os direitos humanos são, portanto, inegociáveis, são intransferíveis, tá certo? Outra coisa, irrenunciabilidade. Eu não posso simplesmente abdicar da titularidade dos direitos humanos. E aí você pode estar se perguntando o seguinte, mas professor, será que o direito à privacidade não está previsto dentre os direitos humanos? Tá, lógico que tá. A privacidade, a defesa da nossa, a proteção da nossa vida privada, a forma como a gente vive dentro de casa, longe dos olhos de quaisquer pessoas, a intimidade, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, a forma como a gente decide viver, a nossa honra, a nossa imagem, são todos aspectos do nosso direito à privacidade. É lógico que o nosso direito à privacidade é um dos direitos humanos. Então, se é assim, me explica como é que alguém pode fazer um contrato e entrar no Big Brother Brasil, em que a pessoa vai ser filmada o tempo todo. Uai, os direitos humanos não são inalienáveis? Eles não são inegociáveis? Eles não. Você não acabou de dizer que eles não podem ser alienados, nem gratuitamente, nem onerosamente? Então, como é que funciona isso daí? Como que o direito lida com isso? O direito lida com isso, pessoal, a partir de uma teoria que o STF chama de teoria do núcleo duro dos direitos. O STF fala em direitos fundamentais, mas a gente está estudando aqui no âmbito dos direitos humanos porque tem validade da mesma forma, tá bom? Como funciona essa teoria? Essa teoria fala o seguinte: existe os direitos humanos, eles têm um mínimo de proteção. Cada um dos direitos humanos tem um mínimo de proteção, que é um núcleo ali, que eles chamam de núcleo duro, ou seja, é o mínimo do mínimo que, se eu violar, eu vou ter que considerar que esse direito está sendo violado. Só que esse mesmo direito, ele tem uma certa margem, e dentro dessa margem, desde que você não chegue até o núcleo duro, desde que você não viole efetivamente o direito, você pode fazer algumas concessões que são interessantes para você enquanto ser humano, baseadas na sua autonomia privada,
E desde que você não renuncie a esse direito, desde que você não fique completamente privado desse direito, você pode fazer essas negociações, você pode trabalhar esse direito de uma forma interessante para você, sem que se considere que o direito foi violado, sem que se considere que você renunciou ao direito, sem que se considere que você está abrindo mão dessa sua manifestação da dignidade humana. Então, por exemplo, no caso do Big Brother, a gente tem que lembrar que a pessoa não está falando assim, olha, é o seguinte, pode me prender dentro dessa casa e eu vou ficar dentro dessa casa para o resto da minha vida, tá bom? E eu vou ser filmado para o resto da minha vida. Então eu vou morrer aí dentro e vocês vão estar filmando o momento da minha morte. Não tem nada disso. Você tem uma vantagem. Você assina o contrato por quê? Porque você tem uma vantagem financeira, que é o prêmio, você tem a expectativa dos contratos. Mas eu abro mão da minha privacidade. Não, você permite que a sua privacidade seja invadida, entre aspas, pela Câmara, pela população, etc. Mas isso é por um prazo determinado. Acabou o Big Brother, a emissora de TV não vai poder entrar lá na sua casa e te filmar ali sem a tua autorização. Então, tem o prazo determinado no contrato, você não chega a abrir mão desse seu direito. Você entra na esfera do direito até certo ponto, mas você não chega a atingir o núcleo duro, que continua preservado, tá? Essa é a ideia do STF. Tá, mas como é que eu sei qual que é o núcleo duro de cada um dos direitos? O STF fala que é impossível a gente saber de antemão. É impossível você simplesmente olhar para um direito, escolhe qualquer um aí. Sei lá, direito à liberdade religiosa. Qual é o núcleo duro do direito à liberdade religiosa? O STF fala, não sei dizer assim, em abstrato. Eu preciso estar diante de um caso concreto, tá bom? Então, o que você precisa saber aqui é que nós temos sim a característica da indisponibilidade, nós não podemos abrir mão, nós não podemos dispor de direitos humanos, e a indisponibilidade se divide em inalienabilidade e em irrenunciabilidade. Eu não posso alienar, eu não posso passar o meu direito para outra pessoa, eu não posso passar o meu direito para a emissora de TV. Tá? Eu vou negociar com ela um prazo, vou negociar quais são as vantagens, etc. Vou fazer isso dentro da minha autonomia para firmar contratos. Então, inalienabilidade e irrenunciabilidade. E quanto do direito eu posso, entre aspas, violar sem que eu considere que de fato que de fato eu abri mão desse direito? Isso quem vai nos responder é o raciocínio a respeito do núcleo duro dos direitos, e esse núcleo duro depende de estarmos diante de um caso concreto. Beleza, pessoal? Temos aqui uma segunda observação e a gente começa o próximo bloco já nessa segunda observação a respeito da indisponibilidade dos direitos humanos.